Inglaterra, recusou a Inglaterra e vai ter proposta da Inglaterra e também da Espanha, que já monitoram ele. Então é isso que a gente vai entender agora, que o André Cury deu entrevista para o André Hernan lá no De Primeira e contando que o Yuri Alberto teve proposta milionária para deixar o Corinthians, mas decidiu ficar, Hernan. Conta pra gente o que tem de novidades. O mercado europeu, o mercado inglês, sempre esteve de olho no Yuri Alberto. Everton e West Ham fizeram proposta. No primeiro momento teve até proposta de empréstimo quando o Yuri Alberto estava em baixa, ainda na gestão do presidente Duílio Monteiro Alves. Só que o Duílio Monteiro Alves foi quem negociou diretamente com o Zenit, com o André Cury, a vinda do Yuri Alberto. Criou-se uma relação muito boa. E o Duílio sempre dizia, e eu já conversei muitas vezes com o Duílio sobre isso, e ele me dizia muito isso. O Yuri é um cara que eu aposto, o Yuri é um cara que vai dar muito certo, o Yuri tem tudo para ser ídolo do Corinthians. Então, quando o Yuri estava na baixa, o Corinthians não queria liberar o Yuri. E o Yuri entendeu aquilo e apostou e quis ficar. Quando começou a dar a volta por cima, veio proposta pesada. Aí o Yuri falou, bom, quando eu estava na baixa, eu poderia ser emprestado para tentar dar a volta por cima, os caras me seguraram aqui, então eu vou ficar. E apostou. Então o Yuri e o André Cury entenderam que era hora de apostar no Corinthians. Ele acabou de fazer, ele fez aniversário ontem, ele fez 24 anos. Verdade. Eu vi ele assoprando as velhinhas lá no Instagram, falei, caramba, o Yuri Alberto acabou de fazer 24. Ele é muito jovem. Então ele tem ainda... Não, e é uma loucura, porque quando a gente pensa o tanto de coisas que ele já passou pela carreira, parece que ele é um experiente, um veterano, e ele é um menino de 24 anos. Parece que ele fez 32 agora, né? E assim, é um jogador que tem muito mercado e ele sabe que as propostas vão chegar. No meio do ano a tendência é chegar a proposta da Inglaterra, o Cury já deixou isso muito claro. E óbvio que ele vai decidir. Aí acho que a organização do Corinthians, se for um Corinthians que vai brigar por títulos, acho que não ter classificado para a Libertadores é uma notícia ruim para o torcedor do Corinthians nessa questão de mercado do Yuri, mas aí vai estar na mão dele a decisão, né? É um jogador que está valorizado, até porque esteve na pré-lista do Dorival Júnior, ou seja, está no radar da seleção brasileira também. Foi o artilheiro do Brasil no ano passado com 31 gols. Então, um jogador que realmente conseguiu dar a volta por cima. Agora, tem uma questão que também prejudica o torcedor corintiano, Hernan, porque ele já declarou que ele tem um sonho de voltar para a Europa, né? Inclusive, Sim. Ele tem uma tatuagem da Liga dos Campeões. Então, se surgir algo muito interessante... Acho que vai balançar. Por mais que ele tenha negado propostas, né, do futebol europeu tão boas, quando surgir algo novamente, provavelmente ele vai balançar, não vai? Ah, sim, é o sonho desses moleques todos aí de jogar no futebol europeu, ainda mais uma Premier League. Todos eles têm esse sonho, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Estevão aí na entrevista do Cury também, que é um desejo de disputar essa liga que o PVC cansa de falar aqui. Os moleques jogam o videogame e são esses atletas todos que estão lá, são os caras que eles viram a vida inteira no videogame, então não é diferente para o Yuri Alberto. Então assim, vai depender do que vai chegar de proposta, se for boa para o jogador, se for boa para o Corinthians, lembrando que o Corinthians não tem o 100% do Yuri Alberto, ainda tem uma porcentagem do Zenit. Então depende se o Zenit também quer vender, quer fazer dinheiro. Então depende de uma série de fatores. Foi uma compra super complexa na época, né? Vários jogadores envolvidos. Robert Renan e Duqueiroz. Mantuan também não teve? Não, ninguém nunca explicou essa transferência completamente. O valor nunca foi divulgado completamente, né? Dizer, sempre teve essa dúvida. Contratou o Yuri Alberto avaliado em X, porque o Duqueiroz foi parte do pagamento valendo Y e o Robert Renan foi valendo a Z. Não tem essa conta. Os valores não foram abertos, então incluíram uma barca ali de jogadores que até hoje não ficou muito claro. Mas o fato é que assim, ele tinha uma crise no Internacional, já que as pessoas criticavam, diziam que ele fazia um gol a cada 3 jogos em vez de fazer um gol por jogo, que é a mesma crítica que o Cruyff fez para o Romário em 94. E hoje é um jogador que faz um gol a cada 2 jogos. Não tem isso em 2024, em 2025, mas tem em 24.
Então vamos ver o desempenho do Yuri Alberto nos últimos anos, que para mim ele é uma das grandes histórias do futebol brasileiro nesse passado recente, pela volta por cima que ele consegue dar. Não é que o Yuri Alberto ele foi muito criticado num período, ele foi massacrado, foi pesado o que ele passou e ele conseguiu, com apoio psicológico, ele já declarou isso, ele inclusive já chorou em rede nacional falando sobre esse momento difícil e ele consegue se reerguer, trabalhando duro, quieto, conseguiu dar a volta por cima. Então é uma história muito legal. Yuri Alberto pelo Corinthians nos últimos anos. Este ano de 2025, até agora, 17 jogos, 7 gols. No ano passado, 2024, 57 jogos, 31 gols e 7 assistências. No ano anterior, 2023, que foi um ano bastante difícil para ele, 63 jogos, 15 gols e 7 assistências. E em 2022, 28 jogos, 11 gols e 2 assistências. PVC, dá para atribuir a quê essa evolução do Yuri Alberto, essa volta por cima que ele dá? A gente fala muito sobre o fator Memphis Depay, que quando chega melhora não só o ambiente, mas o ambiente em campo também, né? Para que ele possa se desenvolver da melhor maneira, jogando como um segundo atacante, com mais liberdade, sem ter aquela obrigação de ser um centroavante, fazendo o pivô, que é algo que ele não gosta e não é de fato o que ele faz de melhor. Mas o que dá para a gente entender como foi essa evolução do Yuri Alberto nos últimos anos? Tem duas palavras-chave, paz e maturidade. São as duas palavras fundamentais. Paz. Cara, se você volta pra casa, o cara tá te enchendo a paciência, dizendo, você não joga nada, você é uma porcaria, vai embora daqui, a gente não quer você aqui. O cara encosta a cabeça no travesseiro e fica pensando nisso, até dormir. Se você volta pra casa falando assim, cara, palmas para o Yuri Alberto, no ano passado ele fez 31 gols em 57 jogos, a média dá 0,40, ou seja, ele faz 0,39, a cada 3 jogos ele fazia 2 gols. E PVC, sabe o que estou pensando aqui agora? Muito naquela frase do Gabigol. O que é melhor? Você jogar, e aí dependendo da proposta que vem, claro, você ser centroavante, jogar a Premier League num time que vai te colocar na 7ª posição, na 8ª, ou você ser protagonista de um Corinthians que pode te levar a uma seleção brasileira e conquistar títulos? E se você considerar a premiação do ano, talvez o teu salário em reais se aproxime do salário que você ia receber em euros. No Crystal Palace, né? No Manchester City, não. Mas no Crystal Palace, talvez. Mas quem garante que o City vai fazer uma proposta, então, né? Mas aí o ponto, na linha do que você está dizendo, se você pegar hoje a divulgação da lista da seleção inglesa, tem 4 jogadores do Crystal Palace e 4 jogadores do Newcastle. Estou falando de memória, mas é isso. 4 e 4. O Newcastle foi campeão de um torneio oficial inglês depois de 70 anos. Então, nenhum jogador do Newcastle nos últimos 70 anos ganhou prêmio por conquista. É verdade que no Corinthians nenhum jogador ganhou prêmio por conquista nos últimos 5 anos. Mas ele pode ter conquista no Corinthians, de Copa do Brasil, de Brasileirão, de Campeonato Paulista. Porque não é só a conta de eu ganho em libras, logo eu ganho 6 vezes mais do que eu ganho em reais. Não, mas você vai gastar em libra também, não vai? Você vai ganhar em libra e vai gastar em libra. E qual projeção teu clube vai te dar? Ser o artilheiro do Crystal Palace na temporada, terminando em 13º lugar, com 7 gols, ou ser artilheiro do Brasil no Corinthians, fazendo 31 gols. O que te projeta mais? Claro que cada decisão é uma decisão. E no fundo nós estamos falando de um processo em que o Brasil não consegue ter uma liga formal, formatada, organizada, que repercuta no mundo. Isso faz muito peso, é a história do videogame. O Estevão quer jogar com o Cole Palmer porque ele joga videogame no time do Cole Palmer. Só que por outro lado, se você ganha em reais e você gasta em reais e você tem premiação por títulos, o teu custo-benefício pode se aproximar do que você tem de custo-benefício ganhando em libras, gastando em libras e sem ter prêmio por conquista, porque se você tiver um time que termina em 11º lugar.
aí a gente tem que avaliar o ganho esportivo, o ganho financeiro e o ganho esportivo também. Pensando esportivamente, tem a declaração do Gabigol, que traz todo esse contexto, né, de que às vezes é melhor você brilhar no Brasil do que ser mediano na Europa. E o Roberto me parece que fez essa escolha, pelo menos neste momento. E ele está colhendo os frutos disso, tanto que estava na pré-lista do Dorival Júnior, de 52 nomes, para esses jogos agora de Colômbia e Argentina. Para vocês, o Yuri Alberto merece uma chance entre os convocados mesmo para a seleção neste momento? Ou ainda precisa fazer mais? Quem é o centroavante da seleção? João Pedro? Não tem, na verdade, né? O Pedro está machucado. O Endrick acabou sendo convocado. O Dorival não aposta muito. Mas o Endrick é um jogador que pode ser ponta de lança também. Já jogou vestindo a 16, ele já jogou de 8. De segundo atacante. Então, o Yuri pode ser centroavante da seleção. A seleção não está pronta. O Dorival, a gente vai falar de seleção mais tarde, mas o Dorival está montando um time com uma espinha dorsal que ele está construindo, mas que não tem centroavante. O Yuri Alberto não é suficiente. Tudo bem, mas assim, em 2002 você não achava o Luiz Fabiano suficiente. E em 2010 ele foi centroavante titular da seleção na Copa do Mundo da África do Sul. Então tem um processo de avançar. Ele tem 24 anos, ele pode ser o titular da seleção com 25, com 26, com 28. Vai saber. O fato é que assim, ele tem que projetar a carreira dele. Projetar a vida da família dele é dinheiro, projetar a carreira dele é projeção profissional. É onde eu vou jogar, onde meu futebol vai aparecer, onde eu vou ganhar bem e eu vou ganhar títulos. É essa conta que ele vai fazer. E não é o empresário dele que tem que fazer, é ele que tem que fazer. Ele tem que saber o que ele quer. Não é, ele tem que dizer para o empresário dele, que é funcionário dele, o que ele quer. Falando em empresário dele, repercutiu essa entrevista, hein, André? Não Bastante. só